Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre construções geométricas, tá bom? É o módulo 131 que a gente vai dar início do grupo 8. Quem quiser acompanhar a parte teórica, tá na página 81. Então, agora nos módulos anteriores, a gente viu a construção de retas perpendiculares que determinam o ortocentro de um triângulo, né? E a gente pode construí-las utilizando régua, compasso, a gente pode construir utilizando esquadro, transferidor. Só que agora a gente vai aprender de fato, mais uma vez, esse método alternativo de traçar retas perpendiculares usando apenas compasso e régua, sem o uso do esquadro e sem o uso do transferidor, tá bom? Lembrando que na hora de fazermos os exercícios, vocês podem optar pela maneira que vocês acharem mais simples, tá bom? Essa habilidade de construção, ela não é cobrada em vestibular. É para que a gente saiba que na hora de um desespero, você tem que medir ali algo que tenha que ser perpendicular, você consegue sem utilizar um transferidor. Tudo bem? Então, agora vamos acompanhar o passo a passo, ó. Se a gente quer traçar uma perpendicular por um ponto que já pertence à reta, né? Aí vai vir, cadê quem foi? O Felipe Adolfo, né? Vai falar assim, eu vou fazer isso aqui, ó, pá, tracei a reta perpendicular, tá tudo certo. Só que a gente sabe que quando a gente traça a olho nu, sem ter uma régua, alguma coisa, pode ser que não fique exatamente com 90 graus como deveria, né? E de repente eu posso não ter um transferidor. Se eu tiver um transferidor, beleza. Marco no ponto P, 90 graus, ligo lá em cima, tracei e fechou. Mas e aí, se eu estou só com o meu compasso? Então, vamos acompanhar o passo a passo. Primeira coisa, vocês vão localizar a ponta seca do compasso nesse ponto P, certo? E vocês vão traçar um raio qualquer, de qualquer abertura. Obviamente que tem que ser pertencente à nossa semi-reta, não pode ser do lado de fora, tá? Então, você marcou. Inclusive, quem quiser agora pegar uma folha e ir fazendo passo a passo para ver que é fácil, já pode ir acompanhando comigo, tá bom? Então, se você tem uma reta R, você tem um ponto P traçado nela. Pega a ponta seca do compasso em P e faz um raio de abertura qualquer. Fez esse raio, marca os pontos A e B para a gente poder se localizar, tá bom? Depois disso, vocês vão usar um raio que seja menor que o segmento que vai de A até P, ou seja, você vai fazer uma abertura que não possa passar desse tamanho. Você pode até localizar de A a P e fechar um pouquinho o seu compasso, ok? E aí, o que você vai fazer? Esse raio você vai traçar em A e depois em B. E vocês vão ver que eles vão se cruzar. Então, você abrir um pouquinho menos que P, você vai conseguir traçar um pontinho aqui em cima, que vai ficar mais ou menos. Nessa mesma abertura, agora em cima de B, traça outro pontinho, de repente ele fica mais para baixo, tá? Diferente do da minha figura. Vocês vão ver que esses pontinhos eles vão se encontrar justamente perpendicular ao ponto P. Então, a hora que você liga esse novo ponto que você traçou até o ponto P, pode pegar um transferidor que você vai ter certeza de que terá 90 graus. Viram que não é difícil? Então, tem um ponto P no meio, traço um arco qualquer, marca os pontos A e B. Faz a abertura agora do seu compasso um pouco menor do que a distância de A até P. E aí, você vai fazer um xizinho, uma marquinha. Na mesma abertura, vem agora com a ponta seca em cima do ponto B e faz outro risquinho. Esses risquinhos eles vão se cruzar e aí você vai ligar esse novo ponto ao ponto P, traçando uma reta perpendicular. Facinho, né, gente? Bom, a gente pode provar, pessoal, que a construção que foi feita anteriormente, essa que agora eu demonstrei para vocês, ela de fato
foi feita através de retas perpendiculares. E a gente pode, para isso, recorrer à congruência de triângulos para provar. Porque, novamente, eu sei que eu posso provar pegando o meu transferidor, indo lá e medindo. Mas e se eu não tenho o meu transferidor? Vejam como a gente pode fazer essa demonstração, ó, através da semelhança de triângulos. Você pode agora, no ponto R, você traçar uma reta até A. No ponto R, novamente, você traça uma reta até B. Você vai observar que a mesma distância que você tem de A a R, ela é equivalente à mesma distância que você tem de A a B. Aliás, de R a B. E com isso a gente pode provar que este triângulo, ele é isósceles. E lembra que nós aprendemos que toda vez que nós traçamos um segmento de reta perpendicular à base de um triângulo isósceles, nós estamos dividindo os lados, o lado ao meio e o ângulo ao meio também? Então, com isso, a gente consegue, de fato, provar que traçamos aí um segmento de reta perpendicular a outro, tá bom? Agora, vamos ver uma construção quando a gente tem que construir uma reta perpendicular, só que esse ponto ele não está mais sobre a reta. Vejam que o ponto está fora. Aí o senhor Felipe Adolfo vai falar para mim, mais fácil ainda, já venho aqui direto nesse ponto P e traço reto. Não, a gente tem que fazer passo a passo para ter certeza de que tem 90 graus. Qual é o primeiro passo a ser feito? Você vai pegar a ponta seca do compasso e você vai deixá-la em P. E aí você vai traçar um raio de uma maneira que ele corte em 2 pontos a reta S. Então, você não pode fazer também uma abertura muito pequena que não vai passar pela reta ou uma abertura muito grande que vai ficar fora da reta. Você tem que ir abrindo de tal maneira que ela corte em 2 pontos a nossa reta. Cortou em 2 pontos, você vai marcar. Denomina eles com qualquer letra, né? Agora, escolhemos o ponto C e o ponto D. Tranquilo? Segundo passo agora, você vai localizar a ponta seca em cima de C agora. E você vai abrir um raio de que vá até P. Ficou claro? Ponta seca em C, abriu até P. Traça um arco. Repete o mesmo procedimento. Ponta seca em D, abertura em P, traça outro raio. Vocês vão ver que a gente vai formar novos pontinhos. Um novo pontinho aqui embaixo, por exemplo, ponto Q. Porque aqui você já vai ter passado pelo ponto P. Você marcou esse ponto Q, agora sim você tem 2 pontos suficientes para traçar a sua reta. A gente tem que lembrar, né, que a condição de que uma reta exista é que ela tenha pelo menos 2 pontos. Então, é por isso que nós precisamos sempre localizar 2. Por mais que a figura ela deu 1, você tem que localizar o outro para que seja perpendicular, né? Difícil? Bem mais fácil, né, gente, do que traçar baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, concordam? Tranquilinho? Aqui, pessoal, para a gente provar também que as retas ficaram perpendiculares, não tenho ainda transferidor para medir, para falar que realmente tem 90 graus. A gente vai fazer o uso de um outro polígono, de um losango. O losango, gente, quando a gente traça do segmento P ao ponto que a gente traçou na reta S, ao ponto que encontramos Q e ligamos todos eles, concorda que formamos um losango. E qual é a característica do losango, gente? Que as suas diagonais, elas são perpendiculares entre si. Então, se de fato esses lados tiverem a mesma medida, eu posso afirmar que é um losango. E por ser losango, eu posso afirmar que as diagonais são perpendiculares. Belezinha, galera? Bem mais fácil, né? Bom, agora vamos aprender a construir um quadrado a partir de um único lado, porque concorda que o quadrado ele tem que ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos, né? Ai, não tenho linha, Mariana, não tenho fugiu o nome lá, o esquadro. Como que eu faço? Então, vamos ver agora o passo a passo. Primeira coisa, a gente tem que ter um segmento de reta com a medida do lado que você quer que esse quadrado tenha, certo? Você vai marcar o começo e o fim por ponto, representado aqui pela letra A e pela letra B.
certo? A gente tem que encontrar agora outros pontos que a gente vai chamar de pontos C e D, que serão os vértices do nosso novo quadrado. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai transferir com o compasso a medida AB para as perpendiculares encontradas, obtendo o segmento AD e BC. E aí, quando a gente liga elas, a gente vai ter o nosso quadrado procurado. Observem que nós fazemos esse procedimento, aqui, ó, certo? Para a gente traçar as perpendiculares, ó. Então, vamos voltar lá. Eu fiz um segmento de reta qualquer. Marquei 2 pontos, o A e o B qualquer, porque o quadrado ele vai ter lados iguais. Então, ó, a partir daqui, o que a gente vai fazer? A gente traça um arco que liga esse segmento, marca esses 2 pontos. Neste ponto, faz uma abertura um pouquinho maior do que o raio, né? Liga. Vem nesse outro ponto, faz a abertura um pouquinho maior, liga. Fechou, né? Repete esse mesmo procedimento aqui, ó, no vértice B. Desenha um arco que vai cortar a semirreta em 2 pontos, ponta seca em um dos pontos, faz uma marquinha lá em cima. Ponta seca no outro ponto, faz uma marquinha. Com isso, o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir traçar os 2 segmentos de retas perpendiculares. Aí observem que a gente não sabia até então a medida desses lados. Agora você pode medir, como você já tem o segmento paralelo dos 2 lados, você mede o segmento D para você poder fechar na mesma distância, com o mesmo tamanho, o segmento DC. Difícil ou fácil esse também? Vejam que é o mesmo procedimento. Não achei difícil, mas eu tenho que fazer uma vez. Tem que fazer, por isso que eu falei que seria bacana se vocês estivessem fazendo, né, com a minha explicação. Só que todo esse procedimento, esse passo a passo, vocês têm na parte teórica, tá? Então, vocês podem também estar retomando, voltando na apostila, para não se perder, né, porque é bastante coisa para memorizar. Lembrando, gente, que como estamos, né, em tempos de pandemia, vamos utilizar o recurso que nós temos em casa. Da mesma forma que agimos na aula anterior, quem não tiver o compasso, pode utilizar o transferidor e a régua, tá bom? Vamos aprender agora a traçar retas paralelas por um ponto dado. Aí, né, Felipão, você vai fazer assim, o ponto tá aqui, a reta tá aqui, Mariana, é só fazer isso aqui. Mas eu não sei se essa distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Então, vamos usar procedimentos da qual a gente tem essa certeza, né? Então, essa minha reta paralela, ela de fato tem que ficar em cima do ponto P, do jeito que está aí na imagem da apostila de vocês, tá? Estou na página 84, quem quiser ir acompanhando. Primeiro passo, a gente vai traçar uma reta paralela à reta R que passa pelo ponto P usando régua e compasso. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai escolher aleatoriamente um ponto A da reta R e traçar um arco que tenha o centro AP. Então, aqui, ó, você tá em A, não tá? O que você vai ter que fazer? Abrir até P. A ponta seca em A, lápis em P, traça um arco cortando os segmentos. Beleza, cortei em 2 pontos que eu vou denominar agora aqui de ponto B e C para a gente conseguir se localizar, tá bom? O que a gente faz depois disso? Com o centro em C, a gente vai traçar um raio BP, certo? Aliás, e raio BP, perdão. Traçamos um arco que cruza o anterior do ponto T. Veja bem, você vai abrir o seu compasso nessa distância de P a B. Você vai localizar a ponta seca do seu compasso com a mesma distância e vai fazer uma marquinha com o seu lápis. Ou seja, já tem o ponto P desenhado, você vai apenas ligar nesse ponto novo T. Ficou claro? Então, você vai pegar a abertura de B a P,
Tô com o compasso aberto. Vou lá, localizo a ponta seca em C com a mesma abertura e faço uma marquinha com o lápis do nosso compasso. Fez essa marquinha, eu já tenho os 2 pontos suficientes para traçar uma reta. E aí, depois disso, basta a gente ligar esses 2 pontos que nós teremos as retas paralelas. Tá bom? Observem que aqui dentro da figura, ó, nós traçamos cordas que a gente poderia chamar em relação a uma circunferência. Se a gente ligar o ponto P ao ponto B em linha reta, o ponto T ao ponto C em linha reta, o ponto T ao ponto A em linha reta e o ponto A ao ponto P em linha reta, a gente tem lados congruentes, ó. PA vai ter a mesma medida que AT, PB vai ter a mesma medida que TC. E aí, com isso, a gente pode provar que esses segmentos, de fato, eles são paralelos. Facinho, né, gente? Dá até vontade de não usar mais o transferidor e usar só compasso. Mariana, deixa eu só perguntar uma coisa. Para você achar o ponto T, você colocou qual medida? Eu peguei o meu compasso e localizei a abertura dele em P e B. Com essa abertura, eu venho aqui em C e marco a mesma abertura aqui, ó. Tá? Sem mexer no seu compasso. Certo? Aí vai estar com a mesma abertura e aí você vai conseguir traçar essa outra reta que vai ficar perpendicular, ó, a partir daqui, pivô depois, com centro em C e raio P e B. Então, o centro tem que estar aqui, mas a abertura vai ter que estar em P e B. Aí, a gente traça um arco que cruza o anterior no ponto T. Então, um arco que cruza essa parte para cá. Certo? Certo, Piva? Tá me ouvindo? Certinho. Deu Beleza. certo. Só não tinha entendido essa parte. Só um minuto. Então, vamos agora praticar, gente, porque para a gente entender, a gente vai ter que praticar. Inclusive, ao invés de eu deixar abertos os exercícios aqui agora, eu vou deixar aberto passo a passo de como ser feito, para vocês não precisarem voltar na apostila. Então, vocês agora, vocês têm que abrir a apostila na página 92. Eu vou colocando aqui na lousa, tá? Um minutinho, gente. Peraí. Então, todo mundo lá na página 92. Mariana, para traçar uma reta perpendicular, a menor abertura que eu consegui abrir meu compasso sem ele fechar, ficou os pontos em comum com a reta original, ficou fora dele. Eu posso aumentar a minha reta? Pode sim. Mas você pode diminuir também a abertura do seu compasso, não seria mais fácil? Não, o compasso, a reta é bem pequena e se eu abrir menos o compasso, ele fecha. Ah, entendi. Então pode aumentar para ficar certinho, tá? Então aí no primeiro exercício da página 92 de vocês, a gente tem que traçar retas perpendiculares, certo? Então vamos lá? E o ponto tem que passar, no caso, pelo ponto P. Então são esses passos aqui, ó. Vamos todo mundo agora. Tem alguém que não tem, gente, Opa, peraí, tá aqui em cima. Tem alguém que não tem o compasso? Eu me lembro que na aula anterior teve alguém que não tinha, né? Quem não tiver vai fazer o seguinte, gente. Vai ter que pegar o ponto P e descer formando 90 graus com o transferidor, tá? E aí depois você liga o ponto P à reta. Agora, quem tiver com o compasso e régua na mão, esse passo a passo que tá agora aí na tela, tá bom? Observem que a reta, ela tá um pouquinho na diagonal. Isso não vai interferir em nada, né? Então, primeiro passo agora, todo mundo marca um arco qualquer cortando a reta traçada em 2 pontos.
certo? Quem quiser me mostrar, tá? Me avisa que eu volto ali a tela para dar uma olhadinha. Posso mostrar o meu? Deixa eu ver. Você não quer marcar os outros 2 pontos? Aí a gente vê se tá tudo ok? Depois que você marcou, você vai pegar em ponto C, ponta seca em C, e aí você vai fazer um arco passando por P. Só que tem que cortar em P e tem que cortar lá embaixo também. Com a mesma abertura, porque tá com a mesma distância, né? De novo, ponta seca em D, o lápis do compasso em P, traço um arco, cortando novamente a reta R em 2 pontos. Então, vai ficar dessa forma. Depois que cortou em 2 pontos, aí que você vem e traça a reta R, tá? Então, façam aí todos esses passos, que aí eu volto ali para abrir e ver como ficou a de vocês, tá bom? Vamos lá? Deixa eu dar uma olhadinha no de vocês. Nossa, Felipe, chegando agora na aula, meu anjo. Hoje é uma aula só, você vai ter 15 minutos de aula. Você esqueceu da aula? Deixa eu ver, Manu, peraí, que eu não tô vendo. Certinho, Manu, certinho os 2. Muito bem. Só não fiz o 2 ainda, porque eu não entendi o quadrado direito, mas vamos para próximo. Tá, eu vou deixar aberto aqui para você ver. Mais alguém quer me mostrar? Não? Ô tio, eu não entendi como que faz o A e a B, da 1. Abra a sua câmera então, que eu vou te auxiliando, tá? Abra aí a câmera. Eu fiz assim por enquanto, ó. Abaixa um pouquinho que eu não tô vendo. Mas você tem compasso? Não. Ah, mas é por isso, meu amor. Não é que você não entendeu, você tá sem o instrumento correto, né? Aí, se você vai fazer sem o compasso, você pode fazer o uso do transferidor. A partir do momento que você traçou a reta, você vai lá e confere se de fato tem 90 graus, tá? A senhora tem compasso. Oi? A senhora tem compasso, ela vai me emprestar. Então pega, meu anjo, que aí eu vou te explicando. Mariana, Oi. vê lá ó, o do Gui. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Pode mostrar, Piva. Ó, o do Gui. Isso, certinho. Isso mesmo. Certinho. Só uma pergunta, eu posso fazer até qual? A gente vai fazer todos, tá bom, Felipe? O que eu tô fazendo assim com calma são só 6 exercícios, né? Para ir acompanhando passo a passo de cada um, quem ficar com dúvida, tá? Eu vou ajudar o Alexandre agora e aí eu já dou uma olhadinha nos demais. E vocês podem continuar. Por exemplo, o B é a mesma regrinha para construir. Só que o segundo exercício já é para formar um quadrado, que foi esse último exemplo que eu trabalhei. Então, se você voltar na página, se não estou enganado, 84 da apostila, você vai acompanhar o passo a passo que tem lá também, tá? Xande, vamos lá. Pegou o compasso? E o 1 do A e o B? Oi? O 1A e B. Sim, meu amor, é esse que eu vou te ajudar. Eu só quero saber se você já tá com o compasso na mão. Já. Então, mas eu só tô vendo o ar-condicionado da tua casa. Você consegue baixar a câmera para eu ver a sua folha? Ah, não. Você consegue segurar? Virar a tela do outro lado. Porque aí eu tenho que virar toda a minha mão pra cá. Tudo bem, então você vai erguendo a apostila. Presta atenção. Alexandre, ó, aperta ali nos 3 pontinhos, vai ter ali escrito alterar câmera. É, porque aí você coloca na câmera frontal. Mas, ó, isso, muito bem. Você tá vendo essa reta R que você tem aí? Você vai pegar agora o compasso e você vai fazer isso aqui. Olha aqui pra mim agora. A tua reta tá... Opa, eu nunca acerto a caneta certa, né? Tua reta tá assim, ó, reta R. Você vai pegar o teu compasso, vai fazer uma abertura que não passe ela de fora a fora. E aí você vai fazer um arco assim, ó.
com o seu compasso. Um sorrisinho. Tá. Pode Eu vou pegar fazer. do P e fazer o arco. Isso. Você viu aqui na minha tela? Sim, espera aí um minuto agora. Faz e aí você marca 2 pontinhos aqui que cortou a sua reta, tá? Tá. Você espera um minuto. Esperando. Aí. Fez? Espera aí um minutinho, tia. Deixa eu ver uma parte aqui que eu fiz um pouco longa. Acho que aqui já vai. Espera aí. É só você montar um arco, Xande. Você tem que abrir o seu compasso de uma maneira que não fique maior do que a reta. E aí você faz um arco. Aqui, ó. Como ficou a primeira parte. Isso, perfeito. Agora, em um dos pontos, você tem um ponto P aleatório aí já na sua figura, não tem? Você Sim. vai abrir agora o teu compasso desse ponto até P, ok? Abriu? Deixa eu ter um minuto. Você tem que deixar a abertura dele desse, vamos chamar esse ponto de A e esse ponto de B, tá? Do ponto A até o ponto P. Então, eu pego o negócio, o compasso, boto no ponto e ligo até o outro. Isso! Ó, quer ver? Deixa eu voltar aqui a tela agora. Peraí. Ó, você fez essa primeira parte aqui, não fez? Agora você vai abrir desse ponto que você traçou até P e você vai fazer um novo arco cortando de fora a fora, assim, ó, bastante um arco, tá? Tipo, metade de uma circunferência, ó. Então, abriu de C a P, marca um arco. E depois você faz a mesma coisa. Abriu de de D a P, marca outro arco. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Opa. Abriu pra cá. Abriu pra cá. Você vai ver que ele vai ter um ponto de encontro, vai ser até um pouquinho mais para baixo do que o meu, porque aqui, obviamente, eu fiz sem unidade de medida. Você vai marcar esse ponto de encontro desses seus novos arcos. Aí você vem com a régua e liga o ponto P a esse ponto novo traçado, tá bom? E o outro? Tia. Deixa eu só acabar aqui com o Alexandre. Como, Alexandre? Eu faço agora o outro? Isso. Agora você vai lá no outro ponto que você ligou, abre até o ponto P e, de novo, traça de maneira com que eles se encontrem. Se encontrou, marcou um pontinho, traçou a reta perpendicular, tá bom? Felipe, pode falar você? Queria falar, Felipe? Não, era só o negócio aí do Alexandre mesmo, que eu tava tentando tirar dúvida. Mas aí eu já... Hoje nós temos uma aula só, eu vou continuar acompanhando os desenhos de vocês, tá bom? E eu só vou pausar. Oi. Quero te mostrar 2 meus. Quer mostrar? Pode mostrar. Ó, as retas. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Certinho. Então eu vou acompanhando agora. Beleza, eu vou acompanhar, eu só vou parar a gravação, gente, para não ficar muito extenso, porque aí vocês pegam essa parte das explicações apenas, se precisar retomar, tá bom? Ó. Só para vocês terem uma ideia quantas construções, elas ficarão dessa forma aqui, ó. Peraí, aqui. Ó, o exercício 1, né? Fiz um arco maior, aí desse arco maior, fiz a abertura deste arco até o ponto P, tracei, marquei o ponto, tá? Aqui no 2, ó o quadrado formado, mesma coisa. Então o outro, o B é quase a mesma coisa do que o outro. O B é exatamente a mesma forma, só que a reta ela tá numa posição diferente, né?
Tia, me ajuda a fazer esse quadrado aí que eu tô muito bugado. O B eu fiz um pouco mais. O A eu fiz um pouco maior. Olha como ficou aqui, ó. Deixa eu ver. Não tem problema. Não tem problema. Tá? Como que faz Ó, o dois? quadrado. O que, Alexandre? Não, já entendi, já vi. Não precisa, Já? não. Você quer ver aqui? Eu tô vendo como faz a construção dele. O do 2. É, o 2 agora eu vou falar, que o Felipe também tá aguardando, ó. O 2, a gente tem que fazer o mesmo procedimento, só que 2 vezes em relação ao ponto A e depois ao ponto B. Porque aí depois que você já tem as retas paralelas traçadas, aí você pode medir com a régua o segmento AB, para você poder medir o segmento total e colocar a mesma medida para todos os lados, tá bom? Olha como vai ficar. Você pode me ajudar nesse 2, porque eu não tô dando conta. No 2, vamos voltar lá para o passo a passo, então? Aham. Peraí. Aqui. Você vai pegar um segmento de reta qualquer. Aí você vai traçar retas perpendiculares ao segmento AB, passando por A e uma por B. Como que você vai traçar essas duas retas perpendiculares? Do jeito que nós acabamos de fazer na letra A, tá? Então, você vai fazer na letra A o que você fez aqui, ó. E depois você vai fazer em cima do ponto B. Ok? Aí você já vai ter 2 segmentos de retas perpendiculares. E aí, se é quadrado, o quadrado ele tem os lados iguais. Aí você pega a régua, mede quanto tem esse segmento D, mede com o mesmo tamanho de AD, de BC, e aí é só fechar nesses pontos que tenham a mesma medida. Então, para fazer o quadrado, a gente repete o procedimento que nós fizemos para traçar retas perpendiculares 2 vezes, em 2 pontos diferentes. Olha aqui como que eu fiz. Isso só ficou um pouco mais. Isso, então, mas aí é que tá, Xande. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a régua e você vai medir o segmento AB, para você saber quanto que você tem que ter para cada um desses lados e fechar, certinho? Eu ver quanto tem cada. Aí eu tenho que ver quanto tem o AB, aí depois. Isso, porque se é quadrado, tem que ter a mesma medida, muito bem. Tá? Eu vou acompanhando agora as construções, eu vou pausar aqui então a gravação, tá bom? E qualquer dúvida vocês vão me chamando, que se necessário eu abro de novo, tá?